Fala galera, estamos mais uma vez aqui com o Clique da Matemática, onde nós iremos abordar um conteúdo que é muito importante aí, tanto para a galera do fundamental quanto para a galera do médio, que é juros simples e juros compostos, né? Vamos compreender e entender como funciona essa parada aí, que é juros simples e juros compostos, e aonde é aplicado e para que serve, né? Então vamos compreender um pouquinho essa definição, tanto do um quanto do outro. E não vamos ficar igual o foguetezinho ali que fica viajando na maionese, de jeito nenhum. A ideia aqui é que vocês fiquem muito aptos a resolver qualquer tipo de questão que se aborde aí sobre juros simples e juros compostos. Cada um deles eu trouxe algumas questões, duas questões para que nós possamos responder e compreender, e trouxe uma definição legal para vocês também, para que vocês possam compreender e entender melhor, de uma forma bem simples e bem clara, sobre a ideia de juros simples e juros compostos. Então, vamos embora! Mas antes disso, roda a vinheta que ela tá muito massa, galerinha. Thinking about you late night, running around with your friends and the picking the pieces of my soul about the floor. I said I was down for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. Don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. Isso aí, show de bola, que vinheta top de linha da galáxia. Se ligou na gatinha, né? Não é igual eu não, viu? A gatinha é gatinha. Eu sou feio como a desgrama, mas tudo bem, vamos embora. Então veja, primeiro, vamos entender a definição do que é juros simples. Juros simples são a forma mais básica de cálculos de juros, onde a taxa é aplicada apenas sobre o valor inicial. Quem é esse valor inicial? O capital. Professor, o que é capital? Dinheiro, velho. Capital, dinheiro, capim, dinheiro, beleza? De um empréstimo ou de um investimento, beleza? Então essa é a ideia que traz para a gente aí de uma forma bem simples, bem tranquila. E aí temos uma coisinha bem legal também, que são as siglas, as letras importantes do juros simples, também é aplicado em juros compostos. Vamos lá, quem são eles? C significa capital, ou principal, ou din-din, ou dinheiro. Essa é a ideia aí do C, que se representa o capital. J é o juros. T é a ideia de tempo. Cuidado, isso aqui é de suma importância para vocês, ó. Beleza, galerinha? Isso aqui tem que estar em conexão, ó. O tempo tem que estar conectado com a taxa. Tem que estar no mesmo período, beleza? Tem que se ligar nisso aí. Então, T, tempo, M. Quem é esse M? Esse M é o montante, ou seja, é o valor do capital mais os juros de acordo com aquele período que foi ali, que você pegou emprestado, que você vai ter que pagar, ou, na verdade, que você irá resgatar esse dinheiro aí, beleza? Esse é o valor do montante. Então, o montante é o capital mais os juros. E a taxa é a porcentagem. Ou seja, a taxa é os juros atribuídos. Quanto foi de juros teve ali? Então, tranquilo, uma forma bem simples, bem clara para vocês. E aí temos a nossa belíssima formulazinha, galerinha, ali, ó. J é igual CT, divida tudo por 100 e deixa o resto acontecer. Mas não deixei vocês de mão. Então, veja o gurizinho aqui dando risada. Eita, gurizinho massa da poxa, de boa. Não fique igual esse menino, não, pelo amor de Deus. Vamos compreender aqui e aprender a decorar essa fórmula. Professor, como é que eu vou decorar esse negócio aí? De uma forma bem simples, aprender com o clique que você vai aprender de boa. Vamos lá. Ó, nesse bonde que eu ando mais, todo mundo. J é igual CT. Nesse bonde que eu ando mais, J é igual CT. Agora, divida tudo por 100, deixa o resto acontecer. Divida tudo por 100, deixa o resto acontecer. E eu falei, é. Eu acho que o erro de quem não estuda é. Eu acho que o erro de quem não estuda. Quem não compreender essa fórmula, véio, acabou, já foi. Tem que entender isso aí, decorar, botar na cabeça e só jogar aí para alegria mesmo. Temos também a forma do montante. Lembra que eu falei para vocês do montante aqui, ó? Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui significa o seguinte: é o capital mais os juros.
Professor, essa forma também é bastante utilizada? Sim. Na grande maioria das questões, ele dá sempre ali para vocês, por exemplo, montante, e aí pede primeiro, antes de você aplicar a forma dos juros, né, ali, é, ele dá o capital, por exemplo. Você deu o capital de boa, né? Mas quando ele pede, por exemplo, ali, dá os juros, e aí dá o montante, você descobrir quem é o capital. Então, as questões vão vir sempre dessa forma. Tem que se ligar nessa questão aí. Veja as informações de cada questão. O que foi que ela me trouxe? É o que eu preciso analisar. Cada uma questão aí dessa forma. Beleza? Então, vamos que vamos. E aí, como samurai, método ninja, vamos compreender a primeira questão de uma forma bem simples e bem clara. O que é que a questão diz pra gente? Ó, bem tranquilo. Exercício 1. Vamos embora. Um investidor quer aplicar uma quantia de R$ 800 por 3 meses a uma taxa de 8% ao mês. Olha que coisa mais legal. Por quê? Porque o tempo é 3 meses e a taxa está em mês. Detalhe, AM é mês, beleza? Então, AM é mês, A é ano, AD é a dia. Então, tem que chegar nessas questãozinhas aí, beleza? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, em juros simples. Nessa questão aqui, ele já informou o que ele quer que você produza. Vamos embora. Para retirar, no final deste período, quanto ele irá retirar. Tranquilo? Então, da forma bem simples aí, bem clara. Vamos lá. Ele fala o seguinte, vamos pegar a ideia da questão. Então, eu tenho o capital, que é de R$ 800, tranquilo? Esse é o capital, para ser aplicado. Um investidor quer aplicar um capital de R$ 800, beleza. Isso em tempo, vamos lá, em tempo ele me deu. Quanto tempo nós temos esse capital aqui, ó? 3 meses. E a taxa? A taxa é de 8 meses, beleza? E aí vamos aplicar agora a nossa formulazinha de boa para poder memorizar. Só que eu tenho aí a seguinte informação. Eu tenho o capital e ele quer saber quem é o montante. Por que ele diz que é o montante? Porque veja, quanto ele irá retirar ao final. Então, ao final vai ser o capital mais os juros, que essa é a ideia do montante. Então, ele quer saber também quem é o M. E quem é o M? Capital mais os juros. Se eu descubro quem é os juros, eu acabo com a questão. Vamos lá. Então, veja. J é igual a CIT e deixa o resto acontecer. Divida tudo por 100 e deixa o resto acontecer. Vamos lá. Então, juros vai ser de quanto? Não sei, vou descobrir. Então, vai ficar 800 vezes a taxa, que é de 8 vezes 3, dividido por 100. Veja como é bem simples, ó. Como todo mundo aqui está multiplicando, eu posso cancelar aqui, ó. Beleza? Estou simplificando ali o 800 com 100, todo mundo sabe que vai dar 8, né? Aí 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 92. Veja, encontrei que é os juros, 192. Agora eu vou descobrir que é o montante. O montante é igual a quem? A 800 mais 192. Isso é igual a 992. Acabou, galera! Que questão mais de boa, bem simples e bem tranquila. Vamos para a próxima para não perder muito tempo. Na próxima questão, eu tenho o seguinte aqui. O que é que a questão pede para a gente? Ó, qual é a taxa mensal de juros simples que faz um capital de R$ 9.500 produzir um montante de 11.900 ao final de um ano de aplicação? Temos várias informações importantes nessa questão. Primeiro, vamos analisar o seguinte. Ele quer saber que é a taxa. Tranquilo? A taxa ele quer em mês. Cuidado com essa questão. Beleza? Tranquilo até aqui? O tempo ele dá em ano. Um ano. Um ano equivale a quantos meses? 12 meses. Se ligue na questão. Beleza? Aqui é se ligue no número. Não é se ligue na língua. Se ligue no número. Então vamos lá. Então, eu vou aplicar primeiro a aplicação do montante. Veja, montante é igual a quanto? A 11.900. Eu tenho um capital de 9.500. Tenho a taxa, que ele quer saber quem é, e tenho o tempo, que é igual a um ano,
mais isso transformado em meses, 12 meses. Tranquilo? Então, essa é a informação. Vamos lá. E eu tenho que primeiro descobrir quem é o juros. Também não sei. Porque a forma do montante é o que aqui, ó? Montante igual ao capital mais os juros. Vamos lá. Vamos resolver por parte. Primeiro eu vou aplicar a forma do montante mesmo. Por quê? Eu aplicando a forma do montante, eu encontro o capital, eu encontro os juros. Eu encontrando os juros, eu encontro quem é a taxa. Beleza? Porque, veja, se você aplicar só a fórmula, juros é igual a C e T, e deixa o resto acontecer, eu tenho um capital? Tenho. Tenho a taxa? Não. Tenho um tempo? Tenho. Então, eu tenho capital, tenho a taxa e tenho tempo. Beleza? Mas observe o seguinte, mas não tenho juros. Como é que eu vou descobrir os juros e a taxa ao mesmo tempo? Não tem como. Se eu consigo descobrir quem é os juros, aí eu consigo encontrar quem é a taxa. Qual a ideia de juros simples em qualquer equação? Geralmente, ele vai dar dicas, orientações para vocês. Nesse caso, ele tem que me dar 3 valores para eu descobrir um. Se ele me deu 2 e eu tenho outra fórmula que há possibilidade de eu encontrar esse outro valor, eu vou aplicar essa outra fórmula. Vamos lá. Aplicando aqui do lado de cá. Então, o montante eu sei que é de 11.900. 11.900. Eu sei também que o capital é de 9.500, mais os juros. Veja que isso é uma adição. Então, esse 9.500 passa para cá, subtraindo. Vou ter 11.900 menos 9.500. Vai ser igual aos juros. Então, quem seria esse valor? Vou colocar aqui embaixo, quando o samurai deu o pulo do gato. Então, ficou 2.400. Esse é o valor de quê? Dos juros. Está na posição invertida aqui, mas não tem problema se você trocar de posição, beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, nós temos o seguinte. Então, já descobri quanto é os juros. Os juros é 2.400. Agora, eu vou aplicar o que ali? Eu vou aplicar aqui agora a forma de juros simples. Então, eu tenho 2.400, isso é igual ao capital, que é 9.500, vezes a taxa, que eu não sei quem é, vezes o tempo que ele me disse que era 12 meses, ele me disse que era um ano, mas transformei em meses, dividido por 100. Aí eu aplico a ideia de cancelamento, beleza? Como é a ideia de cancelamento? Veja, eu cancelo esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Professor, isso não é cancelamento não, é simplificação. Perfeito, galera. Deu para compreender de boa. 2.400 é igual a 95 vezes 12. Beleza, galerinha? Então, isso vai dar uma continha bem legal. Aonde vai ficar? 1.140. E esse passa para cá, eu vou ter o seguinte. 2.400 dividido por 1.140. Simplifico esse zero, fica 200, isso é igual a I. Então, qual é o valor do I? 240 dividido por 114, isso vai dar aproximadamente, vou colocar aqui do lado, galerinha. Deixa eu arrumar o espaçozinho aqui, ó. Vou colocar o I aqui, beleza? Então, I vai dar aproximadamente 2,105 e vai. Então, o que acontece? Eu vou reduzir aqui, ó, esse 5, fazendo a ideia do arredondamento. Então, vai ficar, ó, o I vai ficar aproximadamente 2,11%. E aí já foi a mágica. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que o vídeo tá de boa. Tá bem legal, tá bem interativo. Olha o bonequinho aqui dando risada. Isso mesmo, o guri é top, velho. O guri tira onda, né? Não pode deixar de perder esse tempo, não. Só dançando ali, ó. Dando a risadinha legal. Porque a questão é simples. Não precisa ficar bugando um tipo de questão desse daqui. Beleza, galera? Então, vamos lá. E vamos que vamos. Vamos agora para juros compostos. E aí saímos do método Ninja para outro método Ninja mais importante ainda, que é o nosso conteúdo agora, que será juros compostos. Juros compostos são o acréscimo de juros ao valor principal de um empréstimo ou investimento, de forma que os juros do período seguinte são calculados sobre
o montante já acumulado. Opa, não entendi nada, professor. Esse mecanismo também é conhecido como juros sobre juros. Ou seja, você aplica um juros, sei lá, dando um exemplo, você recebeu R$ 1.000. Aí você teve os juros de 10%, beleza? R$ 100. Tem os R$ 100, apliquei os de 10%, ficou 110, beleza? Tranquilo aí? Que é 100 mais 10, 110. Só não entendi. O que foi que você está dizendo? Estou dizendo o seguinte, eu tenho aqui, ó, R$ 100 vezes 10% dividido por 100, cancela, isso é igual a 10. Ao somar 100 mais 10 dá 110. Como é que funciona os juros compostos? Eu vou atribuir agora aqui, de novo, 10%. Aí 10% de 110. Quanto é que fica? Isso aqui vai ficar 121. Fazendo direto. Só não entendi nada. Vamos lá. Ó, deixa eu corrigir com vocês passo a passo. Para que a galera não fique bugando. Isso é dividido por 100. Simplificando esse zero com esse zero, isso vai dar 11. Concorda? Aí eu tinha quanto lá de juros já? 110. Mais 11 dá 121. Isso vai mês por mês, ou seja, é juros sobre juros. Você pega o valor do primeiro, você tinha um montante lá, tem um valor capital lá de 5.000, exemplo, como eu coloquei aqui, de R$ 100, pega esse capital de R$ 100, atribua a 10%, por exemplo, de juros. Isso ao mês, então cada mês vai ter 10% de juros. Só que o valor dos 10%, a cada mês que passa, vai acumulando juros sobre juros. Foi isso que eu acabei de fazer. Tranquilo? Mas vamos entender como funciona isso aqui na prática com essa formulazinha legal. Faz com que o capital cresça de forma acelerada, que é o contrário de juros simples. Juros simples, se você tinha o capital lá, pega aquele capital, recebe os juros em cima do capital, ele não vai acumular. Se você colocar, por exemplo, lá outro valor, ele vai atribuir os juros ao outro valor e esquece o valor anterior. Juros compostos não, é juros sobre juros. Então ele vai acumulando, acumulando, acumulando e vai aumentando, vai aumentando. Você vai ficando rico, vai ficando rico, vai ficando rico. Só que não. Vamos embora. Vamos para mais informações que traz aqui para a gente interessante. Veja, a sigla é bem parecida dos juros compostos também. Nós temos o capital, a taxa, o montante, ou o valor do futuro, certo? A taxa de boa. Então vai estar atribuído ali. Então, bem legal também. E aí a formulazinha que ele fala o seguinte: montante é igual ao capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a T. Cuidado! A taxa em juros compostos tem que estar sempre em forma decimal. Hã? Como? Basta você pegar o valor que ele deu e sempre dividir por 100. A taxa. Se ele der, por exemplo, que a taxa for de 2%, isso, na fórmula, você tem que dizer que é 0,02. Como assim? 2 dividido por 100 é 0,02. Sempre tem que transformar a forma decimal. Tranquilo? O tempo de aplicação, principalmente aqui, tempo tem que estar em conexão junto com a taxa. Ah, se aplica da mesma forma como foi no juros simples? Sim, a ideia é a mesma. Tranquilo? Então vamos lá, deixa de enrolação e vamos para a atividade. Deixar de brincadeira. Para que ficar brincando, perdendo tempo com esse negócio aqui? Não podemos perder tempo. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Então, de uma forma bem simples e bem clara, vamos desenrolar cada uma dessas questões aqui para vocês. Beleza? Vamos lá. Então aqui nós temos o seguinte, ó. Vamos para a questão, que eu esqueci de colocar. Agora sim. Questão 1. Uma pessoa investiu R$ 1.000 em uma aplicação de juros compostos. Dica: na maioria, 99% das questões, ele vai informar para você que é juros compostos. Isso é fato, certo? Então, cuidado com isso aí que sempre vai dizer para você. Juros simples ele não precisa informar, mas juros compostos sim, precisa aplicar. A taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual será o final do montante final? Opa! Qual será o final desse período aí? É isso que ele quer saber. De uma forma bem simples, galera. Ó, vamos lá. Então, temos aqui o montante é igual ao capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. Vamos devagarzinho. Quem é o montante? Eu não sei, vamos descobrir. Vamos lá. Eu sei que o capital foi de R$ 1.000, que ele me deu aqui, ó. Tá na questão. Investiu, né? Ou seja, uma pessoa investiu. R$ 1.000 é o capital. Aplicação de juros simples. Vamos lá. Eu tenho tempo. Detalhe. Meses e meses. Tá ok? Não precisa fazer nada.
É só aceitar e resolver. Vamos lá. Então, temos aqui o seguinte. 1 mais a taxa, que está quanto? 2%, é 0,02. Tudo isso elevado a 3. Vixe, professor, e agora? Normal, né? Vamos embora. Isso é igual a R$ 1.000 vezes 1, certo? E é o que mais? 0,2 elevado a 3. Isso aqui é potência. É 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Vamos lá. Ou seja, o meu montante é igual a 1.000 vezes quanto? 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Isso vai dar 1,061208. Beleza? Isso é o valor. Aí o que acontece? Eu vou arredondar isso aqui, ó, fazendo a ideia do arredondamento. Como 8 ele é maior que 5, arredondo para mais. Então aqui vai ficar 21 no final. Então esse montante vai ficar igual a 1.000 vezes 1,062 e 1. Para simplificar mais a conta. Beleza? E ao fazer essa multiplicação, que é muito fácil, não precisa fazer essa multiplicação, sorrisão, 3 casas de alegria, a vírgula vai avançar? 3 casas? Então fica mais fácil. Então esse montante vai ficar igual a quem? Ó, escreva o número. Beleza, galerinha? Então se são 3 casas, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, vírgula aqui, ó. Vírgula aqui. Cadê você? Filho, faltou aqui. 6, 6, 1 aqui. Beleza? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Deixa eu só corrigir aqui. Então vai ficar o seguinte, aqui ó, faltou aqui de cima, tá vendo? Então vai ficar, ó, escreve o número normal, 0, 1, 0, 6, 1, 2 e 1. Como é multiplicado por 100, é sorrisão, significa que essa vírgula vai correr quantas casas? 3 casas, ó, tá aqui. 1, 2, 3, vírgula. Ou seja, isso equivale a R$ 1.061,21 é o montante que você vai receber de juros. Muito bom. De boa, galera. Vamos para a próxima. Na próxima questão, ele traz algo bem legal, bem interativo e bem simples. Só que nessa questão aqui, você tem que se ligar na pergunta. Vamos lá verificar o que foi que ele disse para a gente. Pedro fez uma aplicação em fundo que rende juros compostos a uma taxa de 3% ao mês. Após 3 meses, ele acumulou um montante 16.350. Veja, se ele acumulou montante, o montante é esse valor. Qual foi o valor inicial? O valor inicial é capital. Ele deu dica, botou em parêntese. Ele quer saber o capital. Investido por Pedro. Vamos embora. Questão muito simples e muito fácil. Vamos lá resolver. Veja, a fórmula é simples. Qual é a fórmula? Montante igual ao capital vezes 1 mais I, divida tudo por, e tudo elevado a T, que é tempo. Meses, taxa ao mês, tempo, mês. Tudo perfeito. Só distribuir. Que é o montante? 16.350. Isso é igual ao capital que ele quer saber, vezes quem? Vamos lá. 1 mais a taxa, lembre, transformar o 3% em decimal é 3 dividido por 100, que é igual a 0,03, 3 casinhas. Então, 0,03. Tudo isso elevado a quanto tempo? A 3 meses. Professor, vou ter que fazer aquela continha chata? É, velho, vai ter que fazer, viu? Tem que fazer a continha chata aí, legal. Não é chata nada, é bom para exercitar a mente. Isso vai ficar quanto aqui? 1,03 elevado a 3. Então, 16.000 vezes 16.350 é igual ao capital. Vou colocar o valor na frente, viu, galera? Isso aqui equivale ao seguinte, ó. 1,0922727. Isso equivale a 1,03 multiplicado 3 vezes, não é vezes 3. 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. Lembre que isso é potência, vezes o capital. Só troquei de posição. Pode trocar? Pode, porque é multiplicação, não tem problema nenhum. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz o cálculo direto, beleza?
16.350, isso aqui está multiplicando, passa como operação inversa, dividindo. Dividindo por quanto? 1,0927, beleza? E 2 e 7. Isso é igual ao capital. Ao resolver essa conta, eu vou ter o seguinte. Vou fazer aqui do lado. Esse capital pode trocar de posição, galera. Veja, eu vou dividir só que está lá do lado de lá. Então, 16.350 dividido por 1,92.727, né? 1,92.727 vai ficar igual a quanto? Opa, vamos lá. Ó, veja, vai ficar 14.000, certo? 962,56,6 e tem algumas coisinhas mais aqui. Aí o que acontece? Vou fazer a ideia do arredondamento. Então, isso fica igual a 14.962. Vou colocar 60 centavos. Porque, veja, o 6 aqui, se eu quero arredondar esse 5 aqui, eu vou olhar para aqui na frente dele, é o 6. O 6 é maior que 5, arredonda para mais. Então, vai ficar 14.962 reais. Esse é o capital, tem que ser aplicado para que ele possa ter um montante de 16.350. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, tenha sido satisfatória para vocês, que vocês tenham compreendido e entendido todas as informações desse contexto, dessa explicação aí de juros simples e juros compostos. E, galera, só estudar agora e para o abraço e resolver muitas questões para que você possa ficar cada vez mais prático em juros simples e juros compostos. Valeu? Show de bola, galera. Tchau, tchau.